A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias, afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. A saudade é uma estrada longa, nem é boa e nem é ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio e você escutando o formato antigo. É uma viagem no tempo. A saudade é uma estrada longa com Almir Sater. Música sertaneja raiz de qualidade, boa para escutar. A gente não pode fazer isso sempre, mas uma vez em comemoração, aí a gente lança bem no meio dos cornos de todo mundo uma conversa ao pé do rádio no modo clássico. Aí um abraço para todo mundo, um abraço aí para quem segue o canal, para quem é fiel, está sempre com a gente, que entende a nossa boa intenção, que tem o discernimento de entender o nosso recado e o nosso objetivo. Muito obrigado. Eu não vou citar o nome de ninguém para não ser injusto com algumas pessoas. Eu sempre vai me falhar alguém e todo mundo sabe que meu programa, minhas lives, tudo é feito no peito. Eu faço tudo no peito, eu faço tudo a capela. Eu não faço com anotação, eu não faço com nada. Quando anoto as coisas eu me enrolo, eu tenho dificuldade. Então é isso aí, gente. Vamos nos inscrever no canal, vamos aí apertar o sininho. Lembra como eu falava isso? Hoje não adianta mais nada, caímos num algoritmo aí, ninguém deixa a gente andar. Mas não tem problema não, eu conto com vocês. Eu tenho meu público fiel aqui. É isso aí que importa, gente. Vamos embora, vamos para o principal, que o principal vem logo agora, logo depois disso aqui. Tá? Isso daqui é clássico, clássico. Vai ter uma de vez em quando, nós não vamos esquecer não. Fui, o principal vem logo agora. Já falei bom dia, boa tarde, boa noite, já falei tudo isso. Hoje é uma edição um pouco saudosa, né? Até o outro dia era só isso que nós tínhamos. E agora nós temos outras coisas, temos um canal geopolítico, temos tudo. A mente está um pouco embaralhada porque perto da minha casa aqui tem uma igreja neopentecostal, cheia de jegues, cheia de jumentos. E estão ali, tem o pastor metralhador ali, tentando tirar alguns centavos de pobres miseráveis, pior do que ele, mas tá bom, faz parte do jogo, é isso que nós estamos, é isso que nós vivemos. Hoje essa conversa ao pé do rádio é um bate-papo, é uma coisa bem intimista, é uma conversa efetiva entre as pessoas mais próximas, quem se identifica com o canal e quem vem a se identificar. É quase que uma prestação de contas do que a gente tem feito. Nos últimos tempos, não sei se vocês repararam, de vez em quando, não por falta de conteúdo, a gente tem repetido alguns vídeos de um ano e meio atrás, 2 anos, 3 anos. É incrível que as pessoas falam, Rubem, parece que você fez hoje, o vídeo continua atual. Sabe por que o vídeo continua atual? Porque nós mantemos uma coisa chamada coerência, a linha da coerência. Nós não mudamos de lugar, nós estamos no mesmo lugar. Nós nunca mudamos um ponto fora dessa curva. Claro, a gente se ajeita, a gente analisa o ponto, o momento. Temos feito isso. E fomos apedrejados de todas as formas
caímos em algoritmos, temos aqui, não é teoria da conspiração, quando nós começamos a explicar a Covid, caímos num algoritmo, perdemos o crescimento, crescíamos uma média de 1.500 inscritos por mês, sem nenhum tipo de problema, e hoje a gente passa o mês inteiro e não consegue 50 inscritos. Eu não estou preocupado com isso. Pode parar de onde está, pode até diminuir, não vai mudar nada para a gente, absolutamente nada, porque nós vamos continuar no mesmo ponto e no mesmo lugar. Nós não temos nada para mudar. Nós não somos anti-Bolsonaro, nós não somos mesquinhos a esse ponto. Isso é uma mesquinhez, isso é ordinário, isso é pobre, e isso mostra uma briga idiota. Bolsonaro, para a gente, é o representante de algo simplesmente extremamente danoso ao país. Uma política econômica assassina, uma geopolítica entreguista, subserviente, que transforma o Brasil inteiro num capacho, num escravo. Eu hoje fiz um programa relâmpago aí na Geoforça, falando exatamente sobre a posição do Erdogan diante dos Estados Unidos. Peitou os Estados Unidos, botou os mariners para fora, deu 15 dias para saírem fora, denúncia vazia, botou todo mundo para correr, proibiu os americanos de usarem as bases. Porque os Estados Unidos fez isso com eles, exatamente, porque fez alguma coisa com eles, que feriu os interesses dele. Os Estados Unidos reconheceram o genocídio otomano sobre o povo armênio, ótimo. Por que fizeram isso agora, nesse momento tão tenso? Então, isso daí tem estratégia por trás, tem guerra híbrida, tem toda a sacanagem, tem toda a putaria, mas também tem atitude de alguém com sangue nas veias e alguém estadista. Coisa que não existe aqui, infelizmente. Aqui temos um moleque de recados, um boneco de Olinda e uma quadrilha de salteadores que substitui outra quadrilha de salteadores. No Brasil, o que temos é isso tudo. O Brasil criou reservas cambiais e aumentou exponencialmente sua dívida interna, porque a dívida externa brasileira não foi paga. É mentira quando dizem que a dívida externa brasileira foi paga. A dívida externa brasileira foi transformada em dívida interna, muitas vezes pagando um juro 4 vezes maior. Ou seja, fomos lesados na ida e fomos lesados na volta. Não vejo diferença econômica ou macroeconômica entre o governo da Dilma e o governo do Bolsonaro. Não posso ser tão desonesto e tão injusto com o Lula, que teve um governo neo-keynesiano, tá? Muito ligado ao neoliberalismo, mas pelo menos com um índice de crescimento de massa salarial. Qual o grande erro? O aparelhamento do Estado por quadrilhas e gangues, que simplesmente serviram de notícia e queixa-crime contra o próprio Estado. Ou seja, hoje o nosso povão, a nossa patuleia, o nosso povo desamparado, tem ódio de funcionário do Banco do Brasil, tem ódio de funcionário da Petrobras, tem ódio de funcionário público, tem ódio de quem não deveria ter ódio. Tem ódio do político profissional, quando na realidade todos que apoiam o Bolsonaro são políticos para lá de profissionais, são gangues, são quadrilhas. Todos eles vinculados única e exclusivamente ao ganho fácil. Ganho fácil que transforma o Brasil hoje simplesmente num país, não é satélite. O Brasil hoje não é satélite dos Estados Unidos, é um país capacho. Um país sem vontade, sem força própria, como eu falei, o João Bobão da turma. Aquele grandão bobão que tinha na turma, que apanhava de todo mundo, os garotos colegas comiam a merenda dele, mijavam dentro do guaraná dele, faziam ele rir, botavam um rabo nele na sala, faziam de tudo, sacaneavam ele, desmontavam a cadeira dele na sala para quando ele sentar cair. Aquele cara que quando vai sentar alguém arrasta a cadeira e ele cai no chão, o palhaço da festa, grande, bobo, fraco, débil, com o olhar aparvalhado. Esse é o Brasil como nação. E tem gente que chama esse homem de mito. E tem canalha que diz que eu defendo o Bolsonaro. Eu não tenho motivo para atacar o Bolsonaro por qualquer motivo. Eu tenho motivos fortes para atacar o Bolsonaro, como tenho para atacar o Lula, como tenho para atacar o Ciro. Rubem, você está atacando todo mundo? Eu não tenho culpa, que todos eles são ruins.
Eu não tenho culpa que todos eles são fracos. Eu não tenho culpa que todos eles estão vendo alguma coisa, algum ponto fora da curva que eu sei para onde eles estão enxergando. Ciro adora Harvard, tá? FHC adora Chicago, cada um gosta de uma coisa. O Lula gosta de entregar a economia para um aparelhamento com os democratas americanos, e o Bolsonaro quer entregar o país para qualquer um que vista as cores dos Estados Unidos. O típico classe média baixa deslumbrado que vai para a Disney e sonha em ser ajudante de palco do Pateta. E ele conseguiu isso. Ele é o próprio Pateta. Os seus filhos adorando tudo isso aí, se locupletando, arrumando o que podem por aí. E ele naquela função de rainha da Inglaterra, tipo perguntando o que eu estou fazendo aqui. A piada do macaco que vai para o céu com um japonês chamado Joaquim. E na hora de voar, ele simplesmente recebe a ordem os dois na cabine, e o Chico, que é o macaco, recebe as ordens da Terra. Chico faz uma curva à direita, Chico faz uma curva à esquerda, Chico faz isso, Chico faz aquilo, e lá vai o macaco pilotando e o japonês chamado Joaquim olhando para ele. Daqui a pouquinho finalmente vem a ordem: Joaquim-san, alimente o Chico e não mete a mão em porra nenhuma. Joaquim-san é o nome do japonês, porque o politicamente correto não permite dizer a nacionalidade do português, ou quer dizer, esqueci. Ou seja, a gente não pode nem mais contar piada, brincadeira. Tenho um amigo meu português que a única coisa que faz contar é piada de português, porque faz parte da ironia, da sacanagem brasileira. Mas a gente não está fazendo mais isso, não pode. Politicamente incorreto. E o que fizemos? Tá? O Bolsonaro hoje é o Joaquim-san. Ele está ali só para alimentar o macaco. Ele dá de comer ao Paulo Guedes e o Paulo Guedes pilota a nave. E a gente aqui batendo palma e lutando por isso, por aquilo outro. Aqui embaixo você vê uma luta escarniçada, aonde criaram ícones. Hoje mesmo na live à tarde me perguntaram o que eu tinha para falar sobre o tal do CPF cancelado, que o Bolsonaro teria ido num programa, que aquilo ali já tentaram arrumar uma correlação com a Covid, que ele estaria ironizando. Eu falei, gente, o Bolsonaro tem muitos erros no seu governo para eu precisar forçar essa narrativa imbecil, que contraria a lógica, a inteligência, a sapiência e principalmente o meu caráter, que está em jogo. Eu não participo disso. Isso é circo. Como é circo chamá-lo de genocida? Ele é um péssimo presidente. Agora, por último, a gente vê o que ele tem feito com o Brasil, exatamente para servir de títere do governo americano, do Departamento de Estado, aonde a Anvisa simplesmente... A Anvisa, um órgão de terceira categoria, fajuto, nomeações políticas, cabide de emprego, um bando de gente incompetente trabalhando lá, cientista de terceira linha, todos eles, cada um com seus esquemas com laboratórios, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe muito bem o que flana por lá, por aquelas terras. E o presidente de lá hoje é um milico para desses aposentados que o Bolsonaro colocou. Encheu o Rubem, você é contra militar? Eu não sou contra nada, eu não tenho que ser contra ou a favor. São cargos de livre nomeação, ad nutum, e pode ser de livre nomeação pelo presidente da República, ele pode nomear. A turma do PT que reclama hoje, os PT-nazis, os Lula-nazis, e todos esses Ciro-nazis também, tudo que é nazi para mim tem o mesmo fundamento, a mesma estrutura. Todos eles criticam porque querem estar lá. Todo mundo quer ser califa no lugar do califa. Ninguém quer acabar com o califado. A realidade é essa. A prova é o próprio PT, que quando esteve no governo criou mais cargos desse aí, não acabou com nenhum. Não fez nenhuma CPI, não botou ninguém que roubou o Brasil na cadeia, não reprivatizou a Vale do Rio Doce. Se tivesse feito isso, pelo menos 2 grandes acidentes com centenas de mortos seriam evitados.
porque a Vale do Rio Doce só passa a romper seus diques, só passa a sofrer acidente ecológico depois que vai para a iniciativa privada, onde a maximização do lucro é o que conta. E, além do mais, empresa estatal não suborna a fiscalização. Não existe verba para isso. Quem suborna a fiscalização é a empresa privada. E a empresa privada faz isso aí com maestria. E feito na Vale do Rio Doce. E o PT nada fez. Nada foi revogado, inclusive FHC e a sua quadrilha eram considerados quase heróis dentro do PT. Um negócio absurdo, um negócio fedorento, que nos remete ao dossiê Caimã, tido, dito e havido como mentiroso e que no final das contas era verdadeiro. Sim, verdadeiro. O pastor Caio Fábio não vai falar sobre o assunto porque ele teve sérios problemas, quase que morreu. Da depressão, problemas outros por causa disso. Foi colocado no olho do furacão e na hora H, quando o dossiê caiu na mão do Lula pega o dossiê e vai lá e entrega como um cachorrinho, abanando o rabo para a FHC e a turma. Todo mundo sabe que o dossiê Caimã é verdadeiro, que o dinheiro roubado e passado pelo Banestado foi todo para as Ilhas Virgens, para paraísos fiscais, através de offshore, inclusive pelo Uruguai. As contas CC5 provam isso aí. E o PT faz a pantomima lá do Banestado, colocam o tal do Sérgio Moro, que já vem de longa data. Tivemos essa semana uma republicação sensacional de quem era o Sérgio Moro, com os cursos que ele fez, com as sacanagens que ele participou, com tudo, absolutamente tudo está lá. Então, quem quiser, é só ir lá, acho que foi domingo, que colocamos no ar. O Sérgio Moro, vilão ou herói, uma coisa assim. Eu fiz tanto vídeo que eu nem me lembro mais, mas foi esse aí sim. E muitos vídeos sobre vários temas. E todos eles, nas previsões geopolíticas, graças a Deus, os nossos acertos foram totais, acertamos tudo. Tudo na geopolítica, por isso que abrimos um canal geopolítico, exatamente para cuidar disso. Na política nacional não é tão fácil acertar, porque aqui o nível de interesses e nível de mudança é uma coisa absurda. Haja vista o próprio PT, que critica o Ciro Gomes, chama o Ciro Gomes de lacaio da direita, naquela briguinha interna, naquela briga de bolsada, chama ele disso, daquilo outro, de candidato da direita, e daqui a pouquinho o Lula está lá abraçado com o pessoal do MDB, com Renan Calheiros, com todo mundo aos beijos e abraços. Isso daí, no mínimo, é uma hipocrisia e, no máximo, é um mau-caratismo sem tamanho. O que nós vemos na realidade é isso aí. Uma ida e vinda e uma briga desencarnada e desenfreada por Brasília e os cargos que essa possa fornecer. Não há nada em prol do Brasil. Rubem, o que você vê no cenário para o ano que vem? Atualmente, eu vejo um cenário sombrio. Eu vejo um cenário sombrio que caminha entre a eleição do Lula Redentor, mágico sem varinha de condão, tá? Mecenas sem dinheiro para gastar, engessado por recursos, por teto de gastos, por dinheiro que não entra, por commodities em baixa, por pandemia e seus reflexos. Né? E, de outro lado, um incompetente entreguista capaz de saquear o país, retalhá-lo em pedaços e dar para os Estados Unidos. O que precisar eles dão. E depois eles ainda vêm a público caçar comunistas e botar a culpa na China. O chinês está nem aí, o talão de cheque dele está quente. Ele está pronto para comprar, para vender, para ganhar, para se dar bem. Quem tem que cuidar do Brasil são os brasileiros, não são os chineses, não são os russos. E nem aceitar que alguém venda a gente miseravelmente para outro país, como acontece agora no momento. Então é o seguinte, eu estou naquela posição de juiz que é xingado pelas duas torcidas. Dizem que quando um juiz de futebol é xingado pelas duas torcidas é porque ele está apitando bem. Ele está prejudicando as duas, porque todos se julgam prejudicados. Nenhum beneficiado por existir uma arbitragem autêntica, leal e séria, como é o nosso caso, que é o que nós fazemos.
A gente sempre faz uma abordagem técnica, séria. Quando a gente vai falar do Bolsonaro, a gente fala do ato que ele tomou, o que aconteceu e pronto. Não forçamos narrativas. Não temos coragem de chegar e dizer que o Bolsonaro é responsável por 4 mil mortes pelo Brasil, se 43% da população brasileira, ou aproximadamente 100 milhões de habitantes, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a boa alimentação, não é bem nutrido, não tem nada disso. Então, quem é o responsável pelo número de mortes exacerbada no Brasil não é nada disso. A vacina, isso que está aí não é vacina, isso é um retroviral. Já falei, vou repetir, vou bater peito com todo mundo. Vacina é outra coisa. Vacina tem que ser testada, depois de certo tempo tem que manter os anticorpos, tem que manter a capacidade de evitar a recontaminação. Tem uma série de coisas que não foram seguidas. Uma vacina leva 10, 20 anos para ser desenvolvida. 6 meses depois já tinha vacina pipocando no mercado. A Pfizer já estava com a sua vacina assassina aí, matando gente a rodo. Depois modificaram daqui, modificaram dali e pronto. E tem muita gente defendendo que com a vacinação, que eu considero um retroviral, você tem uma condição melhor, efetivamente. Agora, você tem uma condição muito boa quando você alimenta bem a população, você tem uma população otimista, você tem uma população com espírito em alta. Ou é isso também, Rubem? Conta sim. Nutrição, espírito em alta, tudo. Por quê? Porque isso daí não é uma bactéria, isso é um vírus. O vírus entra no seu organismo se o seu sistema imunológico deixar, diferentemente da bactéria. A bactéria tem outro processo de contágio. Haja vista que a peste negra, que aconteceu na Europa em 1347, tem outra de 560 também, talvez mais violenta. 560 acho que foi o pior ano da história da humanidade, e 1348, 347, 48 são os piores anos da história da humanidade, porque não existiam remédios, não existia nada, e as pessoas foram expostas à bactéria e o índice de contaminação era altíssimo e o índice de mortes entre os contaminados era quase de 100%. Hoje, só para refrescar a memória de todo mundo, o índice de contaminação da Covid é relativamente baixo e o índice de morte também é relativamente baixo. Não estou minimizando a morte, a dor e o sofrimento de ninguém. Só que um governante tem que ser estadista e tem que ver esses números na sua totalidade. E o que está acontecendo atrás disso? O Bolsonaro não tem capacidade de analisar um campeonato de futebol de botão. Muito menos isso. Mas poderia se cercar de pessoas competentes e honestas. Não é o caso. Não são competentes nem honestos. Mas dinheiro tem sobrado, existe a Covid SA, a Polícia Federal já fez mais de 800 ações, quase todas com resultado positivo de tanta roubalheira em cima da Covid. Porque o dinheiro não falta, o dinheiro está vindo do Executivo, então esse tal de genocida Bolsonaro, isso não cola. Isso não evita a gente dizer que o Bolsonaro efetivamente é um presidente de merda. E que o Lula vem aí para fazer, provavelmente, outro governo de merda. Um governo de passar a mão em tudo que foi surrupiado do Brasil, trazer outro economista formado nos Estados Unidos para fazer correr tudo da mesma forma, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Os identitários já esfregam as mãos, loucos para empurrar ONGs, os blogueiros doidos para receber tarjinhas da Caixa Econômica, aquela que o Lula disse que vai privatizar também, porque não pode ser, acho que é proibido uma empresa como a Caixa Econômica, o principal órgão fomentador da construção civil no Brasil, detentora das contas, quase 600 bilhões de reais do Fundo de Garantia, tem que, uns abutres olham aquilo e falam assim, eu quero um pedaço disso. Como você não vai me dar um pedaço disso? Então o Lula já entra sabendo que tem que fazer essa concessão para os donos do capital, os grandes presidentes desse país, porque não são juízes, não são magistrados. É uma casta de poderosos que faz o que quer, o que bem entende, aliado a uma turma de entreguistas, que fazendo o jogo do papai lá de cima, criam esse João Bobo brasileiro. Como eu falei, o grandão da sala que apanha de todo mundo, come a merenda dele,
penduram rabo nele, dão rasteira nele, esticam corda, passam merda na maçaneta para ele meter a mão. Ele sempre com cara de bobo fica, não tem capacidade de fazer nada. Como falei no começo, esse é o Brasil, é o que nós temos. E um povo que ainda defende muitas dessas coisas. Fica difícil. Hoje o Bolsonaro é praticamente indefensável. Não tem como defendê-lo. Eu não tenho condições de defendê-lo. De jeito nenhum. Se alguém tem, parabéns. Não é o meu caso. O Lula vem como Good Times, como esse programa de hoje, né? Todo mundo apostando na saudade. Porque foi muito bom no seu governo, mas elementos que houveram no governo dele não existem mais. Então, portanto, tem muita coisa que vai ser feita que vai fracassar, ou se via ser feita. E as pessoas em volta, aqueles mais fanáticos, estão pouco ligando para isso, porque a briga esganiçada e encarniçada é por cargos, por dinheiro, por verbas, porque todo mundo quer tirar um milico, mas sentar naquela cadeira bela e bonita. E o pior de tudo é o identitarismo que vem por trás disso, que a gente já abordou tanto. Mas se a gente for falar sobre isso aqui, a gente fica mais umas 2 horas. Esse programa de hoje foi uma forma de reiterar a nossa posição. A nossa posição é crítica. Nós vamos ver e criticar. Nós não temos uma posição definida quanto a isso. Nós sabemos o que queremos. Claro, nós queremos um governo nacionalista, um governo trabalhista, um governo que vise o Brasil e o bem-estar do seu povo. Que as riquezas que nós produzimos, que venham para nós, que soframos embargo de toda a humanidade. Eu não ligo de voltar a andar de DKV ou andar no lombo de um jegue. Não tem problema, ou então andar a pé. Contanto que você esteja andando a pé num país que é seu. Não dessa forma que está aí. Porrada de gente aí que a única coisa que pensa é se arrumar aqui para poder sair fora daqui. Ninguém pensa nisso aqui para ele, para os filhos, para os netos, para ninguém. Só pensa no próprio rabo e no próprio momento. Essa deterioração cultural, isso daí é alimentado, é feito, é fermentado. E o brasileiro médio acha que está pensando isso sozinho. Não está. Isso vem de longe, isso tem gente por trás disso. Você não é tão idiota sozinho. Tem gente fazendo isso. Para isso não temos educação de qualidade, não temos absolutamente nada de qualidade. Temos uma mídia que manda no país, que pauta o país, e o povo tem até medo de levantar a voz contra ela, os que não são doutrinados, porque a maioria é doutrinado por ela. Você vê uma Globo que força a narrativa e fala o que quer para esse povo. E no dia seguinte o cara perguntou, você viu na Globo? Não, não viu, porque hoje você tem que passar pelo crivo da Globo para alguma coisa. Parece que ela está fraca, mas ela continua forte, porque aliada a ela tem uma falsa oposição feita por blogs da esquerda ou da New Left, todos eles envolvidos até o pescoço, porque o projeto é único. Como eu falei, vou voltar a falar, o identitarismo de esquerda está aí, mas o de direita não deixa a peteca cair. Temos identitarismo de direita. Quem é identitário de direita? Quer saber um nome? Rodrigo Constantino é um. Aquele pessoal da Jovem Pan é outro. Aquele tal de Caio Coppola com reto, aquele ali é outro. Todos esses. Aquelas meninas asquerosas, fedorentas e fétidas lá da frente, todos eles fazem a mesma coisa. A mulher berrou aqui e vai sair aí, porque aqui é tudo ao vivo mesmo. Eu só dei uma pausa aqui para falar para vocês que é isso mesmo. A conversa é essa, o papo é esse. Papo reto. A conversa nossa hoje termina por aqui, tá? Amanhã a gente volta com a programação normal, com o pão na chapa de manhã cedo. E sim, amanhã nós vamos ter uma live. O banner estará disponível amanhã cedo, logo depois. Gente, ficando por aqui, um abraço para todo mundo. Fui!